Paz e graça, meus irmãos, nós estamos mais uma vez, mais um ano, às vésperas das comemorações do dia da Páscoa. E sempre nesse período se questiona sobre o verdadeiro sentido da Páscoa, o verdadeiro significado da Páscoa. E para nós realmente refletirmos sobre o seu verdadeiro significado, nós precisamos nos voltar para a Palavra de Deus. Eu quero compartilhar com vocês nesse dia um texto da Palavra de Deus que nos dá subsídio para refletir sobre esse tema. Mateus capítulo de número 26, versículos de número 17 até o versículo de número 27. Diz assim a palavra de Deus: E no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: Onde queres que preparemos a comida da Páscoa? E ele disse: Ide à cidade a um certo homem e dizei-lhe: O mestre diz: O meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam uma Páscoa. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. E enquanto eles comiam, disse: Em verdade vos digo que um de vós me há de trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram a pôr um por um a dizer-lhe: Porventura sou eu, Senhor? E ele, respondendo, disse: O que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade, o Filho do Homem vai como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvesse nascido. E respondendo Judas, o que o traía, disse: Porventura sou eu? E ele disse: Tu dizes. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e deu aos seus discípulos e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhes, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Bom, esse texto na Palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, traz como título nessa parte a última Páscoa e a Santa Ceia. Aqui Jesus ele está participando da última Páscoa, das inúmeras Páscoas que ele participou, festejando em Jerusalém. E nessa Páscoa em particular, Jesus reúne com os discípulos e ali, às vésperas dele se entregar na cruz, se entregar como sacrifício, como o verdadeiro Cordeiro Pascual, ele, no final da ceia, daquele jantar pascual, ele celebra a primeira Santa Ceia. Quando nós falamos de Páscoa, nós somos remetidos ao período em que Israel estava cativo no Egito e Deus levanta um libertador chamado Moisés. E Moisés ele recebe direção de Deus para levar o propósito e o plano de Deus de libertar aquela nação ao faraó, ao líder maior daquela nação. Ele resiste, e então Deus lhe manifesta a sua glória por 10 vezes, que é intitulada na Bíblia como as 10 pragas. E na última dessas manifestações gloriosas, a 10ª praga, acontece então a previsão da morte dos primogênitos de todos os animais e de todos os egípcios. E a condição para que as famílias não fossem vitimadas por essa praga é que na noite que aconteceria esse episódio, eles precisavam, cada família, matar um cordeiro e retirar o sangue e aspergir ou passar o sangue desse cordeiro nos umbrais da porta de cada casa onde as famílias estavam reclusas, para que então, quando o anjo da morte passasse, essas famílias não fossem alcançadas pela morte dos seus primogênitos. Isso acontece segundo o predito por Deus, e nessa ocasião, com a morte de todos os primogênitos do Egito,
o que acontece é que Faraó então decide libertar o povo de Deus daquele cativeiro de mais de 400 anos. Aqui Deus estava instituindo a Páscoa, e a partir daquele momento, como memorial daquela libertação do povo de Israel do cativeiro egípcio, todos os anos Israel passou a celebrar a Páscoa. A Páscoa, no hebraico, significa passagem do anjo da morte sobre a casa do povo de Deus e eles sendo poupados. É essa Páscoa que Jesus estava celebrando, participando com seus discípulos naquela noite que antecedeu o seu sacrifício e a noite em que ele institui a Santa Ceia. Naquele momento ali, é como que Jesus estava declarando, estava se revelando como o verdadeiro Cordeiro Pascual, porque aquele Cordeiro que foi instituído por Moisés lá no passado, ele na verdade apontava para o verdadeiro e definitivo Cordeiro. Ele era profético, ele era um tipo do Cristo que viria, e aqui o próprio Cordeiro está se revelando e está manifestando a nova aliança. A partir daquele momento, a Páscoa não seria celebrada naqueles moldes, mas seria celebrada nos moldes da nova aliança, que é a Santa Ceia, que nós, os cristãos, celebramos uma vez por mês, alguns no primeiro domingo, outros no segundo domingo, mas em geral uma vez por mês. E é interessante aqui que Jesus ele toma o pão, e ele então abençoa o pão, ele parte o pão e ele reparte o pão com os seus discípulos. Da mesma forma, Jesus ele toma o cálice, ele abençoa o cálice, e ele reparte o cálice com os seus discípulos. Ele divide e ele reparte com os seus discípulos. E ali Jesus estava instituindo um novo memorial. A partir daquele momento, a igreja não celebraria a Páscoa naquele modelo da primeira aliança, Aquela Páscoa já estava cumprida, Aquela Páscoa ela foi substituída pela nova aliança, ou seja, pela Santa Ceia, a nova Páscoa. É por isso que nós cristãos temos a plena convicção que Cristo, em Cristo nós renascemos, e Páscoa significa exatamente isso, o renascimento. Então todos os anos, nós os cristãos entendemos que todo dia é Páscoa, que todo dia nós celebramos o nosso renascimento em Cristo, mas nesses dias em especial se traz à memória, todas as pessoas, independente se são cristãos ou não, elas conhecem algo a respeito da Páscoa, ou o que está associado a essa realidade comercial, esse cunho comercial, incentivando ou ligando a Páscoa a símbolos que não têm nenhum significado, de fato não estão associados à origem e ao significado da Páscoa, como o ovo de chocolate, coelho e tantos outros símbolos, e levando muitas vezes as pessoas a celebrar uma festa tão linda sem entender o que realmente ela significa. Mas nós trazemos à memória que Cristo é o nosso Cordeiro Pascual, e para nós vivermos a Páscoa no seu verdadeiro sentido, ainda mais em um tempo como nós estamos vivendo nesse ano, algo atípico, nós não conhecemos ou não temos lembrança de um ano em que celebrou a Páscoa, em que nós estivéssemos imergidos num contexto como esse, que é o contexto onde esse cunho comercial, ele não está sendo muito valorizado. Ou seja, quando você vai no comércio, o comércio não está enfeitado para a Páscoa, porque nós estamos vivendo um contexto de medo, um contexto onde nós estamos lidando com um problema, estamos lidando com uma praga. O mundo inteiro está submetido a essa ameaça, essa ameaça de morte, e a Páscoa
parece que não está muito na memória das pessoas hoje, né? Não está muito na lembrança, não está muito no interesse das pessoas, né? E nem as pessoas estão com disposição para consumir nesse tempo, porque nós estamos vivendo um tempo de se economizar, né? De regrar, de você reservar o que tem, porque ninguém sabe o que vai acontecer daqui para frente, até o final do ano que vem. É tempo de recessão, é tempo de se economizar o que tem para o sustento da família. Mas eu quero chamar a atenção de todos a respeito da forma que nós podemos, qual a forma que nós podemos verdadeiramente viver a Páscoa nesse tempo que nós estamos vivendo. Ora, praticando os mesmos atos que o Cordeiro Pascual, né? Jesus Cristo viveu naquele momento e nos ensinou no dia em que ele celebrou a primeira ceia, que é erguer o pão, abençoar o pão, partir o pão e repartir o pão. Então é tempo de nós vivermos a Páscoa, de nós compreendermos e vivermos a Páscoa segundo o ensinamento de Jesus. Nesse tempo, mais do que nunca, nós somos levados a viver, né, a Páscoa, a expressarmos a nossa vida, a nossa fé cristã numa prática da Páscoa, nos moldes dos ensinamentos de Jesus. E fazendo o quê? Erguendo o nosso pão, abençoando, ou seja, agradecendo a Deus por aquilo que Ele tem nos dado, pelo pão que nós temos, e partindo esse pão e repartindo esse pão. Viver a Páscoa hoje é se interessar pelo outro. Quem sabe transformar as nossas igrejas, que eram um ambiente apenas de culto, né, de liturgia, né, de cerimônias. Na maior parte das vezes as cerimônias são muito valorizadas e são válidas, mas hoje nós estamos sendo impedidos de celebrar os nossos cultos, e nós podemos transformar o nosso ambiente de culto, o templo, em um ambiente para expressarmos, para vivermos a Páscoa cristã, ou seja, transformarmos o nosso ambiente de culto, a nossa igreja, os templos, em lugares, né, pontos de arrecadação de alimentos, para poder compartilhar, ou seja, levar esse pão às famílias que estão necessitadas. Eu faço esse apelo a você que está nos ouvindo: procure a igreja mais perto da sua casa, converse com o seu pastor, com o pastor da sua igreja, com o pastor do seu bairro. Passe a ideia, que tal nós vivermos a Páscoa cristã nesse tempo de escassez, de calamidade, transformando a igreja em um centro de arrecadação e distribuição de alimentos. Duvido que algum prefeito, vereador, juiz, promotor vai querer fechar as portas de um templo que nesses dias se transforma em um centro de arrecadação e distribuição de alimentos para os necessitados. Então, eu entendo que essa é uma forma legítima, uma forma bíblica de nós vivermos o verdadeiro sentido da Páscoa. Mais do que chegar até uma pessoa e dizer Feliz Páscoa, é nós chegarmos num lar onde as pessoas estão trancadas e sem condições de se sustentar, e levarmos uma cesta básica, e ao entregar esse alimento nós podemos desejar para esta família: tenha uma feliz Páscoa. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.